ele tem se dedicado desde que esse universo foi criado, ele ou qualquer outro espírito, sempre que mergulha nesse universo, faz se submetendo a um corpo, algo complexo, advindo de algum processo que um dia teve início a partir do DNA do Criador. Isso é surpreendente, isso é desagradável para muitos, isso fere o que está disposto em muitas informações, notadamente da doutrina espírita, mas o próprio Kardec disse que muito mais haveria de vir, mas nada do que está sendo aqui dito fere o que já foi exposto na doutrina espírita, apenas complementa. O fato é que Jesus, em sendo um espírito de escola, a sua natural residência é no mundo espiritual superior. Ele de nada precisa, ele vai para onde quer e faz o que quer. Javé já não se enquadraria nessas mesmas condições, pois que esse ser chamado Javé, em sendo um produto da sua própria capacidade de se auto-reconstruir enquanto divindade caída, este ser é sim prisioneiro da própria criação e reside, pelas informações que nos são ofertadas, numa espécie de universo paralelo a esse. E esse universo paralelo nada tem a ver com as esferas espirituais que dão guarida aos espíritos necessitados que nós falamos há pouco. É uma outra dimensão existencial. Deste universo paralelo, o Senhor Javé e parte dos seus assessores administrariam não só esse universo físico, como também alguma dessas esferas espirituais primárias que nós aqui da Terra chamamos de umbrais, onde espíritos pouco educados na arte de administrar um corpo carnal, animal, terráqueo, ali estão. Então Javé estaria hoje como prisioneiro da sua própria criação e habitando esse universo paralelo desde os tempos imemoriais do início desse universo. Esses seres, durante muito tempo, tiveram a condição de se materializarem ou de se projetarem para o universo físico. Hoje não mais alguns deles logram fazer. O fato é que espíritos evoluídos, superiores, vivem onde bem entenderem. Espíritos compromissados em missão, ainda que evoluídos, estes se submetem aos ditames, limites e princípios que envolvem a missão a qual os seus espíritos se propuseram ou abraçaram. Javé é um caso à parte. Ele é prisioneiro da própria criação. Portanto, espíritos evoluídos podem escolher onde vão viver. Só para entendermos o que é evoluído, a cada 100 espíritos presos às esferas espirituais adjacentes à Terra, quantos são considerados evoluídos? Quantos podem escolher onde vão viver? Bem, os espíritos evoluídos aos quais nos referimos são aqueles plenamente libertos dos grilhões kármicos. Entendamos o seguinte: Deus, o Pai amantíssimo, que está acima de Javé, de Brahma, de Vishnu, estou falando aqui do Pai amantíssimo, da Mãe amantíssima, o incognoscível, que está além de todas as bobagens humanas ou de qualquer ser desse universo. Esse ser, ele não castiga ninguém. Mas à medida em que ele nos deu a semente da sua divindade e a cada individualidade que então surgiu, cabe administrar o despertar desse potencial divino em si mesmo, na medida em que ele, entre aspas, transferiu a possibilidade da existência para seres menores, ele também nos deu a sua principal característica, que é o fato de que somos totalmente responsáveis por tudo que fazemos, sentimos, pensamos ou deixamos de fazer, sentir, de pensar. Então, na hora em que nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, a cada opção que o meu espírito faz no uso do seu livre-arbítrio, eu aciono então os mecanismos e as leis de causa e efeito. E na hora em que eu aciono esses mecanismos, o jogo do mérito e do demérito acumulado é o que passa a fazer parte, em termos de justiça divina, sobre os meus ombros, sobre os ombros de qualquer individualidade espiritual. Então, de acordo com a quantidade de mérito ou de demérito que você coleciona, marcando em si mesmo, é que você terá maior ou menor acesso a tomar decisões de viver aqui ou acolá.
de poder existir ali ou de poder se dirigir para acolá, só querendo ter a vontade para isso fazer. Somente os libertos podem isso fazer. Aqueles espíritos que estão condicionados a existirem nas esferas espirituais vinculadas à Terra, nenhum deles tem essa liberdade. Poderá ter mesmo espíritos que estejam vivendo na Terra em missão ou espíritos que estejam nessas regiões espirituais em missão. Estes têm a liberdade de, na hora em que deixam seus corpos mais primitivos, liberarem seus espíritos que em desdobramento irão para onde quiserem. Mas em linhas gerais, na generalidade do que entendemos pela espécie Homo sapiens, nós, espíritos que aqui estamos sim meio que prisioneiros desse jogo de causa e efeito, do mérito e do demérito que vamos acumulando de acordo com as nossas próprias opções e atitudes. João Elano, como nossos espíritos podem conseguir evoluir, nascendo, morrendo, reencarnando, em um mundo competitivo no qual o mais forte destrói o mais fraco? Só há um modo: jamais resistindo ao mal. Pois que na hora em que você vai resistir ao mal, você termina virando bicho para poder resistir ao mal. E na hora em que você vira bicho, você contrai débitos espirituais. Jesus disse: não resistais ao mal. Siddhartha Gautama, outro grande mestre, nos deu uma outra dica de como nós poderíamos sair desse ciclo interminável de vidas e mortes aqui na Terra. Como ele nos ensinou isso? Dizendo que só há um modo, é você se libertando do sofrimento. E você só se liberta do sofrimento na hora em que você pratica o desapego. Na hora em que você não se apega aos seus amores, na hora em que você não se apega aos seus conceitos, às suas opiniões, às suas verdades, à sua religião de preferência, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Na hora em que você ama tudo isso, mas mantém uma distância prudente e não se sentindo dono de nada. Na hora em que você permite ser alguém livre, mesmo existindo numa condição carnal, na hora em que você olha para o mal que alguém está lhe fazendo, com os olhos de ternura que você pode, e a ele não resiste, na hora em que você prefere ser agredido a ter que agredir, esse é o único modo. Na hora em que você sai desse equilíbrio e vai para a briga, vai para a competição, vai para o modo comum como se age na Terra, inevitavelmente você está acionando as leis, os mecanismos das leis de causa e efeito, e ainda que sendo só uma desculpa de que eu só vou agredir porque fui agredido, mas uma agressão é uma agressão. Uma coisa feia é uma coisa feia, independente do porquê nós façamos aquilo. E em fazendo algo apartado do bem e do belo, nós estaremos sempre contraindo débitos espirituais, e para isso precisamos superar a nós próprios, evoluir, sendo esse o único modo que temos para fazê-lo. Então, fazer o bem apenas não é o suficiente. Não resistir ao mal também é importante. Sim, pois que não resistir ao mal é vivenciar o bem. E vivenciar o bem é diferente de só fazer o bem. Às vezes eu faço bem com o coração pesado, com o coração que não está vivenciando o bem. E fazer o bem não é tudo, vivenciar o bem sim, isso é tudo. Que tipos de defeitos espirituais nós da Terra possuímos? Que tipos de defeitos espirituais os extraterrestres possuem? Jesus, Javé, o Deus da Bíblia, que tipos de defeitos espirituais esses seres, inclusive nós, possuímos? Sob a perspectiva espiritual, nenhum de nós possui defeito nenhum, já que todos nós fomos criados sob a perspectiva espiritual, a partir do sagrado, a partir da mônada sagrada que nos foi dada pelo Pai e pela Mãe Amantíssima. Ao pegarmos uma bacia d'água e pegarmos um pouco de sal e soltarmos ali, diluindo naquela bacia, tempos depois você já não mais verá o sal, mas se você provar qualquer molécula da água, você perceberá que a água está salgada, porque o sal se dissolveu e está presente em cada molécula d'água. Os Upanishads hindus nos ensinam que do mesmo jeito
um